Seja muito bem-vinda, prezados irmãos e irmãs, ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Seja muito bem-vinda você que é inscrito no nosso canal, você que acompanha frequentemente as postagens que fazemos aqui. Semanalmente você tem acesso aqui a hinos, acesso à meditação da Palavra de Deus, à oração, e esperamos que você esteja sendo abençoado. Nós também postamos aqui conteúdos que têm o objetivo de te ajudar a compreender uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Se você nunca ouviu falar a respeito de mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, tem um link abaixo dos nossos vídeos que leva para uma série, Você Crê na Bíblia. Nessa série você vai conhecer a respeito da mensagem, a respeito do mensageiro, que Deus tem enviado, um mensageiro, segundo Amós 3,7, que Deus tem nos enviado para os nossos dias como uma mensagem que nos prepara para a hora em que nós estamos vivendo. Agora, é preciso compreender aquilo que a mensagem está nos dizendo. Há muitas pessoas acreditando, não é, que apenas ouvir está tudo certo, né? Hoje nós vamos falar a respeito disso. Apenas ouvir é suficiente? Será? Quando Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos diz: a fé vem pelo ouvir. Apenas ouvir é suficiente? Muitos creem que sim, mas a própria mensagem vem e nos faz um esclarecimento. E é sobre esse esclarecimento que nós vamos falar hoje. Nós vamos tratar desse assunto hoje. Há muitas pessoas diz que está recebendo uma mensagem que nos leva à fé original, que nos tira do tradicionalismo, mas estão tornando-a ferramenta para criar tradicionalismos. Recebe uma mensagem viva e está morrendo espiritualmente com a mensagem viva na mão, por falta de compreensão. Falamos recentemente aqui, por tornar-se massa de manobra de líderes que também são massa de manobra. Vamos tratar disso aqui novamente, porque já falamos a respeito disso. Se você não acompanhou esse assunto, se você não perdeu, não assistiu, procure aqui uma postagem, um vídeo, uma reflexão sobre, às vezes, nós precisamos de problemas. Às vezes nós não compreendemos, mas precisamos de problemas. Esses problemas para nos posicionar corretamente. Então, há muita compreensão, muito entendimento equivocado. E entendimentos equivocados fazem com que as pessoas fiquem perdidas, confusas. E é a estratégia principal do inimigo nesses dias, é isso, é levar a pessoa a crer de uma maneira errada, equivocada, de forma que ela tem na mão uma ferramenta poderosa, mas ela não se utiliza disso para alcançar o nível de fé que pode atingir, que pode alcançar. Isso é tremendo. Nós temos tratado aqui no canal sobre vários pontos e nosso objetivo é que aquele que acessa esses conteúdos tenha, que Deus ajude a pessoa a compreender aquilo que está sendo compartilhado aqui, com o objetivo pelo qual está sendo compartilhado. Hoje nós trazemos aqui uma reflexão baseada numa leitura principal que está na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Muitos conhecem
esse capítulo 11, quando você cita o capítulo 11 de Hebreus, já diz, a galeria dos heróis da fé. E já até decorou a galeria dos heróis da fé, cita até sem ler. E isso é suficiente? Será? Será que conhecer a galeria dos heróis da fé, emocionar-se com a galeria dos heróis da fé, isso é suficiente? Há inúmeros que recebem a palavra de Deus como uma história e ficam, vivendo essa história, algo do passado, e citam Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E olha, irmãos, como Jesus foi maravilhoso, como Jesus abriu olhos dos cegos, como Jesus curou leprosos, e fica em cima disso, batendo só na história. Mas espera aí, lê de novo Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá vendo o que ele fez lá no... Tá bom, mas lê de novo. Jesus Cristo é muito comum que as pessoas fiquem no passado, fiquem falando do presente e se tornem especialistas em ficar falando a respeito do céu, e a respeito do milênio, e a respeito dos novos céus, da nova terra, vira especialista nisso, de algo que não sabe direito como é que vai ser, mas vira especialista naquilo que não sabe. E o presente? E como está preparado no presente? O passado é importante, importantíssimo o passado, mas é importante para nos orientar hoje para o presente. E o futuro é aquilo que virá, é o porvir, é aquilo que nos impulsiona para viver no presente corretamente, para ter fé no presente. E o presente é que muitos estão deixando passar. E engolindo sapo no presente, virando massa de manobra no presente. De que serve o passado, para quem não sabe posicionar-se corretamente no presente? De que serve saber do futuro, se não sabe posicionar-se corretamente no presente, se não tem fé no presente? Se vai ter um futuro brilhante, depende do presente. Depende daquilo que está se vivendo no presente. Depende do posicionamento no presente. A palavra de Deus é clara e objetiva. Questão que as pessoas não param para refletir, para compreender. Ficam apenas com a escritura de Romanos, compreendendo incorretamente a escritura de Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir é suficiente? Nós vamos ver isso hoje. Então, o apóstolo escrevendo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, presta bem atenção a essa escritura para você poder compreender Romanos. Presta bem atenção. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos ver de novo? O que é a fé? A fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Vamos para Romanos, para depois você compreender melhor. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Você guardou o que é fé, né? A fé é o firme fundamento. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé... O que é a fé?
é o firme fundamento, é a base. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir pela palavra de Deus. Tem pessoas que entendem, têm a compreensão que basta ouvir a palavra de Deus, pronto, você tem fé. A fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Ouvir comparando. Ouvir considerando. Ouvir analisando se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Está compreendendo? Que tem muita gente ouvindo a palavra de Deus e está em confusão. Então, se basta ouvir a palavra de Deus que está em luz, quem está ouvindo a palavra de Deus não era para estar em confusão. A questão é que a pessoa só está ouvindo. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é ouvir pela palavra de Deus. Ouvir refletindo. Ouvir considerando. É o que as pessoas não têm feito hoje. Basta ouvir, basta ser ouvinte, basta ser leitor, basta ser ouvinte. Não é o que a Bíblia está dizendo. Ouvir pela palavra de Deus. Ouvir compreendendo. Ouvir mastigando. Ouvir refletindo. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias vem e nos ensina como que nós devemos ouvir. Como é que é esse ouvir pela palavra de Deus? Então não é só ouvir. Ouvinte tem um monte. A questão é que você tem que ouvir pela palavra de Deus. Ouvir refletindo. Ouvir sendo ajudado a refletir. Não é só ouvir. É para isso que existe o quíntuplo de Efésios. Então não é só ouvir. Você tem que compreender. Você tem que exercitar. Você tem que refletir. Isso é tremendo. Pregando o sermão O Poder de Deus, não vamos aqui ficar explicando o que é sermão, o que é mensagem. Já acabamos de dizer, tem link abaixo dos vídeos. Não sabe o que é sermão, não sabe o que é mensagem, tem link, acessa. Não seja massa de manobra, acessa. Vai lá, ouve, reflete, confere. Não fica só ouvindo e acreditando, não. Reflete, faça o seu exercício. Faz aquilo que o verdadeiro cristão tem que fazer. Pede o Espírito Santo. Você vai ver o que é a fé aqui. Esperamos que você compreenda. Sermão, o Poder de Deus, parágrafo 17. Pensem, temos uma âncora. O que é a âncora? Você sabe o que é âncora? Âncora é o que sustenta o barco. Quando vem a tempestade, o marinheiro lança a âncora. A âncora procura a rocha e fixa o barco ali. Dali ele não sai. Até que a tempestade passe, ele não sai. Ele fica firme. Isso é a âncora. Então presta atenção. Temos uma âncora que está no véu. Às vezes não podemos vê-la, mas sabemos que ela está ali. Como o garotinho que empinava uma pipa e ele perguntaram, onde que está a sua pipa? Não conseguimos ver. Ele respondeu,
Eu sei que ainda está lá. Eu também não estou vendo a pipa, mas eu sei que ela está lá. Como é que eu sei? Porque eu posso senti-la. Então é isso. Talvez não conseguimos ver. Os tempos ficam escuros, está confuso. Hoje está difícil. Você vai acreditar em quem hoje? Em quê? No que você pode falar hoje que você pode confiar cegamente? Aliás, confiar cegamente, o próprio nome já diz, né? A palavra de Deus diz: cegos guiando cegos, ambos cairão no buraco. Vai confiar cegamente? É porque é cego. Cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Então você vai confiar no que hoje? O que te pode te dar certeza de que você está no que é verdadeiro? Porque você está afiliado a uma igreja verdadeira? Então você não conhece a mensagem. Então você não crê na mensagem. Porque se você está confiante, porque você está num grupo, que você está numa igreja, que você está com um líder que é verdadeiro, e é por isso que você tem certeza que você vai no arrebatamento, é porque você tem o líder verdadeiro, é porque você está na igreja verdadeira, então você não conhece a mensagem. Então você está precisando acessar essa série para conhecer a mensagem verdadeira, que você não conheceu até hoje. Pode ser que você seja crente da mensagem, mas não conhece a mensagem ainda. Tem milhares assim. Então é isso. Talvez não consigamos ver, que os tempos ficam escuros. Nós estamos vivendo hoje em tempos escuros. As nuvens podem esconder o seu rosto bendito por um tempo, o rosto de Cristo. Mas lembre-se, as nuvens podem esconder o seu rosto, mas não o escondem. O verdadeiro cristão, cristão que tem fé, ele sente Cristo. Ele sente, ele pode não estar vendo o rosto de Cristo, mas ele sente Cristo. Está segurando nisso. Podem ocultar o sol de você, mas ele ainda brilha além das nuvens. E a fé o vê além das nuvens. E aqui está a mãe de Moisés no conflito, no teste de sua fé. E cada filho que vem a Deus primeiro tem que ser testado. Deus testa a sua fé. Agora, parece que Deus poderia simplesmente passar por cima de tudo e não ter nenhuma maneira apropriada, simplesmente cortar a coisa, mas é melhor que ele lhe dê uma prova e depois venha até você quando você estiver na prova. Ele te dá a prova, depois ele vem. Nós falamos a respeito disso aqui. Que às vezes tem pessoas que acham que está passando pela prova, mas não é Deus. É porque ele plantou, ele fez um plantio e ele está colhendo. E aí ele, eu estou passando por luta. Será? Nem tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, que nós pagamos caro, que nós sofremos, é luta. Às vezes é resultado de plantios. Nós plantamos algo que depois não queremos colher, mas vamos colher o que nós plantamos, nós colhemos. Mas também nós podemos estar passando por algo que nós não achamos que aquilo é uma luta, e é luta. Então como é que nós sabemos se é Deus permitindo ou se é momento de nós falar para o inimigo, sai da frente? Como? Somente se nós sabemos identificar. Somente se nós deixamos de ser apenas ouvintes para ser praticantes. Enquanto nós ficamos no campo de ser ouvinte, nós vamos ficar crendo que é apenas ouvir, basta ouvir, está tudo certo. Não está tudo certo, não. Quem conhece a essência da mensagem sabe que não está certo. Está aqui, ó. As maiores experiências da minha vida são quando me deparo com alguma montanha que não consigo transportar. Não consigo transpor, melhor dizendo. Passar por baixo, contornar, eu não consigo resolver o problema. Essas são nesse momento ocorrem as maiores experiências. Por quê? É simplesmente quando eu fico quieto e Deus a fará recuar. Quando Deus entra em cena e recua.
Ah, mas é só... o Pedro andou sobre as águas. Quando estava em tempestade, aqueles discípulos, em outro momento, os discípulos estavam lá em tempestade, Jesus andou sobre o mar e veio e acalmou a tempestade. Ah, quando Jesus estava dormindo, chamaram ele. Irmão, se você não tiver fé para ver Deus na sua vida acalmando a tempestade hoje, então você tem que começar a ter mais experiências relacionadas a Hebreus 13:8, porque ele ainda entra em barcos, ele ainda dorme em barcos hoje. Às vezes nós permitimos Jesus estar dormindo no nosso barco, e nós vamos lutando com as nossas próprias forças, até que nós chamamos ele. Quando nós não temos mal o que fazer, aí a gente chama Jesus. Jesus estava ali o tempo todo. Nós é que não chamamos ele. Ele estava ali dormindo no nosso barco. Fala, deixa ele se virar. A hora que ele não aguenta mais, ele me chama. E ele não sabia que eles estavam passando por tempestade? Ele sabia. Não é que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo é uma expressão. Tá, tudo bem, o corpo, Jesus estava dormindo mesmo. Mas ele, como Deus, estava vendo tudo o que estava acontecendo. Ele falou, a hora que eles me chamarem, eu atendo. E assim é hoje. Ele faz isso conosco hoje. Não importa quão escura seja a nuvem. A fé a atravessa como um olho que enxerga além de qualquer coisa que o diabo possa colocar diante de você. Porque Deus é a nossa vitória. Não é que Deus foi no ministério do profeta tal, do apóstolo tal, do herói da fé tal. Deus agiu assim. Deus é o mesmo. Se nós permitirmos, ele vai agir hoje também. O problema é que nós ficamos com isso de a fé vem pelo ouvir, e eu só vou ficar ouvindo, e eu não coloco em prática, eu não aprendo a praticar. Não aprendo a praticar. Eu tenho que experimentar hoje. Ele está vivo hoje. 19, parágrafo 19. Sabiam que toda a igreja do Deus vivo é edificada sobre a revelação? É edificada sobre a revelação do Senhor Jesus. Eu vou para o parágrafo 21, para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Mas se você tiver esse sermão aqui, O Poder de Deus, você pode ler ele todo, para ver as grandezas que tem aqui. 21. Pois bem, Jesus, quando veio à terra, descendo do Monte da Transfiguração, um dia, ou da montanha, eles interrogaram, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E alguns deles responderam, bem, alguns dizem que tu és Moisés, e outros Elias, e outros o profeta. E ele interrogou, mas quem vós dizeis que eu sou? Irmãos, não é a concepção que o seu pastor tem de Jesus, da palavra. Eu sou crente na mensagem. E qual que é o fundamento da sua fé? No meu pastor. O seu pastor tem que ter fé para ele. E você tem que ter fé para você. Você não pode firmar-se na fé do seu pastor. Não, mas sabe o que é? Eu tenho pastor, ele é um líder. Olha, ele já está garantido, ele já está no céu pelos resultados do seu trabalho. Não estamos falando da fé do seu pastor. Ou você acha que a fé do seu pastor vai te levar no arrebatamento? Ou você acha que ele vai entrar lá e vai falar assim, ô pastor fulano de tal, quais são os seus membros? Aí me passa a lista que eu vou fazer uma chamada aqui, vou chamar os seus membros aqui, aqueles que foram fiéis, que cumpriram todos os
compromissos lá da igreja, nas programações, que não faltou nenhum culto, que honrou, que pagava os dízimos e que contribuía com as ofertas e que manteve a obra, e que era uma daquelas colunas que sustentava e que tinha dons e que trabalhava na igreja. Me passa a lista dessas pessoas aí que eu vou chamar, já que o senhor entrou. Agora o senhor entra com o seu rebanho, né? O pastor com o seu rebanho. Irmão, que infantilidade. Você tem que ter fé, é você. É a sua fé que vai te pôr na eternidade, não é a fé do seu pastor, não é da fé da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu esposo. É a sua fé. É a sua fé que tem que estar firmada na palavra. É a sua fé que é o firme fundamento. Se você não tiver a fé original, que é o firme fundamento, não tem salvação não, meu irmão, minha irmã. E pode ser que o pastor não vai, e o membro vai. A fé é individual. As pessoas acham que tem uma fé infantil de que vai subir a igreja toda, o grupo inteiro. Pode ser que vá o grupo, mas é porque cada um daquelas pessoas que faziam parte do grupo tinha fé individual, firmada na palavra, e que ouvia pela palavra, não é ouvia a palavra, porque muita gente está achando isso, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Não, ouvir pela palavra. Presta atenção, compreenda. É ouvir refletindo, é ouvir exercitando, é ouvir lutando, não é ficar só sentado ouvindo e tá tudo certo. Presta atenção. Parágrafo 21. Quando Jesus fez essa pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, voltando-se para Pedro, ele afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, em outras palavras, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue. Presta atenção agora no comentário que a mensagem vai nos dizer. O que a mensagem vai abrir os nossos olhos. Presta atenção. Nunca aprendeste isso por nenhuma leitura. Nunca aprendeste isso por ficar lendo. Nunca aprendeste isso em nenhum seminário, por ficar ouvindo. Nunca aprendeste isso por meio de qualquer estudo. Vem. Carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. Irmão, fé é revelação. Não adianta nada ficar ouvindo se não tiver algo sobrenatural, uma dinâmica sobrenatural, a pessoa vai ficar só ouvinte. Você vai entender isso no próximo parágrafo aqui. Carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus te revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? Parágrafo 22. O que é isso? Uma revelação. O que é fé? O que é fé? É Deus. É Deus, pelo Espírito, revelando a você, veja se não é algo sobrenatural, revelando a você algo que ele vai fazer ou que ele prometeu. Então, essa fé, que é o firme fundamento, é uma revelação.
E ela é individual. É por isso que muitas pessoas têm ficado em confusão, porque não têm recebido esta fé, esta revelação que é individual. Agora, se você apenas ouvir, preste muita atenção nisso aqui. Se você apenas ouvir, a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir não é fé. Ouvir não é fé. Então não basta ficar ouvindo. Um pão é comprado por 25 centavos, mas 25 centavos não é o pão. Vem, ouvir faz. Ouvir unicamente traz a palavra que produz a fé. Que produz a fé. E ainda tem que ouvir pela palavra de Deus. Mas a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Então você vê, você ouve a palavra, ouve pela palavra, faz esta análise, Deus a revela a você. É Deus quem revela a palavra. Tem muita gente ouvindo a palavra e não está entendendo nada. Não está compreendendo nada, porque não é revelado, não recebe a revelação. Então você tem que ouvir a palavra, mas tem que ter algo a mais. Tem que ter Deus, tem que Deus entrar em cena e revelar para você. Não basta ficar ouvindo, não. Deus a revela a você. Que ela é a verdade. E a verdade revelada pelo Espírito confirma sua fé em Deus. Compreende? Esperamos que você tenha compreendido. E se você não compreendeu, peça para o único que pode te fazer compreender. Deus. Peça para Ele te ajudar, para que você possa compreender. Que quando você compreender, você vai deixar de ser enganado. Do contrário, você vai ficar ouvindo, virar ouvinte, não vai compreender nada, não vai ter fé. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, de cada um de nós, para que nós possamos então ouvir, mas ouvir pela palavra de Deus e receber fé, ouvir e ter fé, que é a revelação. Só Ele pode revelar. Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, que cada um daqueles que tiverem acesso a esse conteúdo possa ser abençoado, abençoada, e possa receber esta revelação, que é a única forma de não ser enganado, enganada, nestes dias tão escuros em que nós estamos vivendo. E nós oramos para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um, para que toda enfermidade seja repreendida, para que haja vida em abundância, saúde, paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor continue te abençoando e até uma próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo. Até breve.